Você já percebeu como o que você assiste e o que você ouve transforma e molda quem você é? Meu nome é Graziele Afonso, esse é o canal Por Algo Maior, e aqui eu quero compartilhar as minhas opiniões, falar um pouco de Deus e coisas que eu fiz que transformou a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês e que isso aqui seja um mundo de pessoas que pensam igual a mim. Eu pensei muito a respeito do primeiro assunto que eu queria falar aqui com vocês, aqui no canal. E o primeiro tema que chegou aqui em meu coração de Deus é sobre desintoxicação cultural. Nesse vídeo eu quero falar como aquilo que a gente assiste, como as séries, como as músicas de hoje, elas seguem uma cultura de transformar aquilo que a gente pensa e entendia como errado, transformar isso em certo. E de repente as nossas práticas e as nossas opiniões vão se moldando a essa cultura. Durante esses dias de carnaval, com a situação da família em conserva, alguns pontos que eu vi nas redes sociais, eu refleti um pouco sobre essa intoxicação que nós temos por uma cultura que está sendo imposta a nós. Enquanto a Bíblia fala, não se amoldem a este mundo, mas transformem ele pela renovação do vosso entendimento. Isso em Romanos capítulo 12. Enquanto a Bíblia fala pra gente não se moldar ao mundo, a cultura vai fazendo o contrário, tipo, se molde a isso. Seja igual todo mundo. E eu quero compartilhar com vocês até mesmo algo que eu fiz, que eu tava fazendo. Eu falei, meu Deus, de um tempo pra cá, eu decidi abrir mão das minhas redes sociais. Eu decidi ficar um tempo fora. Eu já fiz isso em outras vezes. Já fiquei mais de um ano sem rede social e confesso pra vocês que foram um dos melhores momentos da minha vida. Inclusive, eu indico a vocês ficarem um tempo sem, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou morrer se eu ficar sem Instagram. Não, meu querido, você não vai morrer sem você ficar sem Instagram, sem TikTok, viu? Você consegue, inclusive, só longe disso a gente percebe o quanto nós somos viciados nisso. Mas eu decidi me afastar das redes sociais por alguns motivos. Vou dar um exemplo pra vocês. Aqui é o nosso mundo, então eu vou ser super sincera e transparente para que vocês entendam que nós somos iguais. Enquanto eu estava na rede social, embora eu não acompanhe essa pessoa, essas informações chegavam muito em mim. Um exemplo é sobre a nova rainha de bateria de uma escola. Eu não lembro o nome da escola. E aí, é uma pessoa famosa, né, essa nova rainha da bateria. Eu nem gosto de carnaval, gente, nunca gostei de carnaval, não compactuo com isso. Inclusive, eu acho que o carnaval é uma intoxicação cultural que o Brasil tem há muitos anos e que em nome de Jesus vai cair por terra, mas eu sou super contra. No entanto, essa nova rainha da bateria, né, é algo polêmico, e aí, e eu estava tão recebendo essa informação que, de repente, eu queria assistir o desfile daquela rainha, porque eu queria ver se ela ia bem, queria ver se ela ia sambar, se não sei o que, não sei o que. E eu falei, meu Deus, como eu estou intoxicada com informações, e por isso que eu me afastei de redes sociais. E eu não estou falando isso como, nossa, é um pecado eu querer ver algo, é um pecado. Não é nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é como nós moldadas a uma cultura, nos afastamos de Deus, perdendo tempo com coisas fúteis, coisas que não mudam a nossa vida. Como a gente perde tempo por 10 minutos a mais que a gente fica no Instagram em um dia, a gente perde o nosso tempo com Deus, a gente perde a nossa essência. E aí a gente vai sendo totalmente... Nós deixamos de ser na contramão do mundo, né? Porque nós, como cristãos, nós precisamos seguir na contramão do mundo. Mas influenciados por essa cultura, a gente vai na direção do mundo. Eu não quero dizer aqui pra vocês, gente, não é pecado ter Instagram, não é pecado ter TikTok. Pelo amor de Deus, não é pecado. Mas se você se deixar levar em seus dias, se deixar levar por aquilo que é imposto a você nessas plataformas, meu amigo, minha amiga, você está sendo moldado por uma cultura imposta a você.
E você não está percebendo. Você perde seu tempo com Deus. De repente, os seus valores começam a ser mudados. De repente, trair não é algo tão ruim. De repente, você ser amante não é algo tão sério. De repente, você está apoiando o divórcio de seus amigos. E tudo isso porque você tem ouvido coisas que te mostram que esses pontos são normais. Uma situação desse período de carnaval que acho que foi um ponto que para nós cristãos pegou bastante foi sobre a família em conserva ali nas latinhas, né, mostrando que nós somos conservadores, aquela coisa ali, aquela briga lá, né, de sempre, onde misturaram política. Eu não quero posicionar pontos políticos aqui no meu canal, embora isso vai acontecer de forma automática, mas o intuito não é esse. No entanto, nós fomos apontados ali como em conserva, conservadores. E todo carnaval sempre é falado dos cristãos, né? Sempre em alguma escola fala de Jesus, faz alguma encenação, alguma coisa assim que é pra atacar a gente, né? Mas tudo bem, eu não quero discutir a respeito disso. No entanto, eles ainda atacam as pessoas que não se amoldaram à cultura, que somos nós, os que estamos em conserva. Eu quero dizer para você que, embora nós às vezes não possamos perder amizades, possamos perder oportunidades até mesmo de emprego, oportunidades em todas as áreas da nossa vida, porque a gente não se amolda a um padrão, eu quero te dizer que você continua moldado no padrão de Cristo. Jesus, ele não veio aqui para ser amiguinho de todo mundo, pelo contrário. A minoria das pessoas foram as pessoas que amaram ele de verdade, porque a grande parte só queriam os seus milagres, só queriam o que ele podia fazer, né? E não aquilo que ele era. Então ele foi amado aqui na Terra pela minoria. A gente não vai agradar todo mundo. Você, adolescente, estou falando com você agora, você, adolescente, que é excluído na escola, que às vezes sofre bullying porque você é da igreja, porque seus pais são pastores, porque você é filho ou filha de pastor, eu quero dizer para você que você continue em nome de Jesus nessa linha. Não se amolde a essa cultura imposta a nós. Não se amolde, não ache que essas coisas que são impostas a nós, que essas coisas são normais. A gente pode interagir, nós podemos nos conectar com essas pessoas, a gente não precisa se afastar e viver isolados do mundo, não é isso. Mas você consegue interagir sem se moldar. Todas as vezes que você está assistindo uma série, isso para todas as pessoas, você está assistindo uma série, passa uma cena de traição, passa uma situação onde você vê que estão apoiando um lado ruim, tira isso da sua frente. Não é só pular a cena, tira isso da sua frente. Não traga isso para sua casa. Não traga essa intoxicação para o seu lar, para sua mente. Porque por mais que a gente fale assim, ai, que besteira, ai, é normal, ai, eu tô vendo um vídeo no Instagram, tô vendo um vídeo no TikTok, é tranquilo, nananã. No fim da história, você recebe tanta informação que, meu Deus, você nem consegue distinguir que você mudou porque a sua vida é só aquilo. A sua vida é só aquilo. Você nunca vai perceber que você mudou, que seus pensamentos mudaram. E eu, por exemplo, eu gosto muito de ler. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu gosto muito de ler, tenho muitos livros. E eu tenho livros cristãos, leio a Bíblia, claro. E tenho livros não cristãos, livros de autoajuda, de romance, outros livros, né? De outros assuntos que eu gosto bastante. E eu fiz um momento com Deus, eu conversando com Deus, lendo outros livros, lendo a Bíblia, eu falei assim pra Deus, Deus, em um dia eu nunca posso ler mais um livro qualquer do que a Bíblia. Eu nunca posso ler mais páginas de um livro do que a Bíblia. E aí sempre no meu momento ali no meu quarto, na casa dos meus pais, quando eu ainda não era casada, eu lia um livro normal, e aí depois eu lia a Bíblia e eu contava quantas páginas eu lia do meu livro normal, e eu tinha que ler a Bíblia mais quantidade de páginas do que eu li naquele livro. E esses são costumes que fazem a gente não se isola 100% do mundo, mas Deus é sempre acima de tudo.
sempre acima de tudo. Então, nesse momento, eu quero te convidar a você analisar a sua vida. Analise o que você escute, analise o que você assiste. E que às vezes você vai ficar de fora da modinha, às vezes você não vai saber sobre a fulana, o fulano, sobre a série tal, sobre a série tal, sobre o filme tal, às vezes você não vai saber. Mas você sempre sabe mais de Deus. Isso que é importante, porque não vale mais a gente saber mais de qualquer influenciador e não saber nada de Deus. Então, nesse momento, quero que você reflita sobre a sua vida. Reflita sobre o quanto dos seus dias você entrega para Deus. O quanto desses momentos você compartilha com Deus. E se por acaso você tem mais coisas que estão te afastando, mais coisas que estão te intoxicando dessa cultura que está sendo imposta, eu te convido a abrir mão. Abre mão de um dia de Instagram, de 2, 3, 4, 5 dias. Abre mão de uma semana, de um mês. Você não vai morrer com isso. Abre mão. E você vai ver como a desintoxicação renova a sua identidade, renova a sua essência no Senhor. Certo dia, enquanto Jesus estava aqui com seus discípulos, ele, ouvindo os murmúrios da multidão, chegou em seus discípulos e perguntou: quem que essa multidão está dizendo que eu sou? E seus discípulos disseram: alguns dizem que o Senhor é Messias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta. E Jesus pergunta para eles: e quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Filho de Deus, aquele que foi enviado para salvar o mundo. E aí Jesus retorna e fala: e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. No momento em que Pedro, ele fala para Jesus quem Jesus era, Jesus retorna e fala: e você é isso. Então, quanto mais perto de Deus, mais conhecendo sobre Deus, mais nós sabemos a respeito da nossa identidade. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você ser amigo de Deus, mais você saberá a respeito de quem você é. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu primeiro vídeo do canal. E é isso.